Você está no Zodcast. O nosso show vai começar. A cortina vai se abrir. Então sente e relaxe. Um dia eu vou me lembrar. Vou me lembrar de tudo que aconteceu. Das coisas boas e ruins. Dos que sobreviveram e dos que não conseguiram. Ajoelhem-se diante de Zod! Sejam bem-vindos ao Zodcast, episódio número 9. Aqui é o Rafa Remos e eu sempre quis montar num porco. Daniel Lunardi, aqui, lá e de volta outra vez. Aqui é a Jaque Loreto, do Reinaldo da Zona Norte de Porto Alegre. E aqui é o Santiago Castro e só nos resta esperar o Silmarillion. Sejam bem-vindos ao primeiro Zodcast de 2015. Mas o papo de hoje ainda está ligado a 2014, porque chegou a hora de dizermos adeus à nossa amada Terra-média. Por isso, hoje o time do Zodcast se reuniu para falar sobre o Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos, o fechamento desta trilogia que consumiu 3 anos de expectativas. E no final, valeu a pena? Precisava 3 filmes? O que deu certo e o que deu errado? Foi um final digno? Fica aí que vale a pena, depois do resumo do mês. E atenção, informa o repórter Zodcast em edição extraordinária. Meu amigo Daniel Lunardi, vamos para o resumo do mês no Zodcast. Bora! Os filhos de Zod também merecem descanso, então nós fizemos uma pequena pausa no final do ano. Por isso, desta vez o resumo do mês é um pouco mais curto, mas vale ressaltar. Assistimos Êxodo, a superprodução de Ridley Scott com Christian Bale no papel de Moisés. E também jogamos o episódio 1 de Game of Thrones da Telltale Games, lançado no finalzinho do ano. O jogo no mesmo estilo de Walking Dead e Wolf Among Us e De Volta para o Futuro, em episódios em um estilo meio point and click, meio RPG, que te leva diretamente para dentro do universo criado por George Martin, mas com a diferença que você está no comando das ações. E o recesso também serviu pra gente preparar uma série de novidades que estão pra chegar, não só agora no início do ano, como em todo o decorrer de 2015 aqui no Zodcast. Tudo isso em Zodcast.com.br. Críticas, dúvidas ou sugestões, sempre pelo new@zodcast.com.br. New se escreve Kneel, @zodcast.com.br. Bora lá falar sobre o Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos. Atenção, este programa contém spoilers. O que vocês acharam da cena da morte do Smaug? Cara, Olha, eu queria que o Smaug botasse mais terror ainda. faltou daquela certa importância porque ele já chegou e já morreu. Porque tinha outras coisas pra serem contadas. Tu lembra que quando ele fez O Senhor dos Anéis, ele botou a Laracna pro 3º filme. Aham. Originalmente era do 2º. Sim, sim. Mas ficou bem, ninguém reclamou, né? Mas ficou bom. Não ficou... Aham. Até porque o filme é grande também, ficou Aham. legal.
Talvez o Smaug merecesse ter se resolvido no segundo filme. Realmente, tipo, depois que ele morre, começa outra história. Ficou uma coisa meio... Tipo, se fosse um filme e começasse ali, tudo bem, mas como tinha história antes, talvez realmente pudesse ter ficado no final do problemático segundo filme, né? Eles estenderam pra render um pouco mais no último filme, né? Botaram o final do Smaug no começo do terceiro, mas, tipo, nem precisava. Mas eu acho também que foi como uma... Como é que se diz? Uma isca, né? Tá lá o Smaug e tal, e o que aconteceu com ele? Aí a pessoa iria ver o terceiro por isso. Não era necessário. Mas tu pode transpor toda essa cena do início ali, sei lá, ela tem uns 20 minutos, 15 minutos, pro final do segundo filme poderia tranquilamente suprimir toda aquela loucura de anão derrubando o ouro derretido em cima do dragão e eles correndo dentro daquela montanha. Todo aquele final tão discutível do segundo filme poderia ter sido suprimido pra ter esse final do Smaug detonando na cidade do lago. Faria bem mais sentido, claro. Né? Porra, o Smaug é do caralho, assim. Não, muito bom. Dragão. Nossa senhora, o dragão mais foda que eu já vi no cinema de longe. Mas ficou claro que a questão foi pela duração dos filmes, né? Porque a desolação do Smaug é o maior dos três. Duração do filme. Então eu concordo contigo, Ramos. Daria pra ter colocado, se é pra ser a desolação do Smaug, resolve tudo no segundo filme. E aí o que resta pro terceiro, né? É isso que eu acho, assim, sabe? Da desolação. Se o Smaug tava no nome do filme, né? Poderia ter sido um filme basicamente sobre o Smaug, né? Poderia deixar o filme tranquilamente só com a batalha dos 5 exércitos, realmente, né? Não que tenha ficado ruim. Sinceramente, eu não achei ruim o começo. Eu só achei que, considerando que são 3 filmes, ele ficaria melhor no segundo filme. A não ser que tenha uma questão assim, ó, pro Peter Jackson, tu não tem que assistir como sendo um filme, assim como 3, assim como o Senhor dos Anéis. Pode ser. Hoje fica problemático porque teve que esperar um ano pelo filme. Agora que tá pronto... Isso é verdade, porque tanto na nossa lembrança, agora a gente viu o filme recentemente e tal, mas não faz um mês, mas daqui a um tempo vai interessar a história do início ao fim, né? Tipo no Senhor dos Anéis, na época que foi lançado, que era a fita cassete, vinham 2, né? Aí tipo, cortava no meio... VHS, né? Isso. Aí cortava no meio e tinha que trocar a fita logo, assim, entendeu? Exatamente. Will you follow me? One last time. Na minha cabeça, isso foi proposital, tá? Isso não estava programado e foi feito depois de tanta crítica em relação ao segundo filme. Teve uma mudança de rumo no tom da história. O primeiro e o segundo filme tinha muito alívio cômico ainda. E no terceiro filme, esse alívio cômico, tirando aquele abobado que se veste de mulher lá, praticamente a gente não vê. A história mas é eu bastante acho, séria. Mas acho que isso também5 quantidade de coisa que eles tinham que contar, somando o fim do Smaug, né? O filme já ficou com... Sei lá qual é a duração da Batalha dos 5 Exércitos. É o menor deles, né? 2 horas e pouco, não chega a 3 horas. Mas de repente foi isso, assim, porque... De repente porque o tema também era mais sério. Pode ser, mas ninguém me tira da cabeça que foi depois de tudo daquilo dos anões, os anões estilo Trapalhões no segundo filme, e até e um pouco no primeiro também, os anões, eles não são tão atrapalhados assim no livro, sabe? Tu pode olhar, eles não são tão caricatos assim. Sim, isso. Mas o livro é um livro pra crianças. Eu sei que mas eles não são tão atrapalhados assim no livro. Eles não têm isso até é verdade. Tipo, quando eles estão lá fazendo a barricada na montanha, né? Já dentro, pra evitar as invasões, então até realmente chama atenção que eles estão, apesar de dominados e decepcionados com o Thorin, eles estão meio organizados, assim, de uma forma hierárquica, né, militarizada, que... Exatamente, eles parecem mais com os anões idealizados pelo Tolkien, né? Isso já é uma dificuldade, tu adaptar um livro que é de crianças e tu vai tornar ele num filme, digamos, sério. Sim. Na mesma linha do Senhor dos Anéis. Aí ficou, como tu tá dizendo, tinha essa questão desse alívio cômico, dos anões atrapalhados e tal, que muita gente gostou, né? Pelo menos no cinema que eu tava, o pessoal... É aquilo que a gente fala, né? Muita gente que não tá acostumado com a obra do Tolkien, né? Isso. Esse que é o problema, né? Porque quem conhece a obra do Tolkien, mesmo sendo um livro infanto-juvenil, os anões não são assim, daquele jeito ali. Até tem alguns que são mais atrapalhados, tipo o Bombur, né? Que é o gordão, que é mais atrapalhado, que é o cozinheiro, né? Que é o que cai no lago lá e dorme no livro, né? Os outros têm que carregar ele. E até uma cena que eu senti falta no filme, de não ter essa cena. Mas eles não são tão, né? Como aquilo que a gente fala. O filme foi feito realmente também muito pra quem não conhece, né? Foi feito pra todo mundo, na verdade. E o terceiro, ele
segurou todo assim, tipo, tá, não vai ser tão comercial, vamos focar realmente no que é o livro. Exato. Por isso que eu gostei tanto do terceiro filme. Eu gostei, pra mim é o melhor dos 3 filmes, de longe. Não, eu também achei melhor. Mas eu acho também que, pensando nessa coisa do comercial, tipo, ok, já apresentamos o negócio, né? Já demos aquelas adaptadas pra galera gostar, até as junções com o Senhor dos Anéis e tal, mas agora vamos pra porrada. Favorito de vocês, o terceiro? Pra mim é, com certeza. Pra mim também. É. Com certeza. Vê, cara, eu gostei mais da Desolação, porque eu acho que o Smaug que é muito foda, né? Ah, não. Até por causa do Cumberbatch. Não, eu gostei Por muito isso que eu mais acho que do terceiro. se tivessem puxado, se tivessem resolvido o Smaug no segundo filme, pá. Will you have peace or war? Os 5 exércitos são homens, anões, Orcs. elfos, orcs e os wargs são considerados um exército, né? Tá, mas e os morcegos que tinha ali também, né? Os morcegos não são um exército, Considerarem né? os wargs eu achei meio estranho, na verdade. Eu também achei, mas aí eu fui pesquisar qual era o 5º exército, na verdade, né? Sim. São os wargs. E te digo até mais, né? Mais importante que os wargs são até os trolls. Pode Tem ser. uns trolls bem bizarros, assim, tem um que não tem as mãos e tem um tipo de uma... Mas é que os trolls estão a serviço dos orcs, né? Digamos assim. Sim. Então, o wargs também, né? Essa montaria deles. Isso. Mas enfim, realmente, o 5º exército seria isso, mas eu achei meio estranho isso. Eu gostei muito desse filme porque, como eu falei, ele mostra os anões como eles são. Ele valoriza os anões. É o primeiro filme, e vamos considerar isso aqui vindo desde o Senhor dos Anéis. É no 6º filme da Terra-média que os anões foram ter o valor que eles merecem. Eu estou querendo falar o quê? Daquele exército de anões e o Dain Pé de Ferro. Puta que pariu, que personagem do caralho, meu. Muito bom, muito bom. Que personagem do caralho, meu. Porra, montado naquele porco, meu. Dando de machadaço no bloco. Aquilo ali é um anão. Aquilo ali é um anão. Pra mim ele tinha que pegar aquele filho da puta daquele Kili pelo colarinho e dizer, isso aí, eu sou um anão. Tu não é um anão, eu sou um anão. Dá uma olhada como é que os anões trabalham, sua filha da puta. Isso aqui é um anão. É verdade. É que assim, tá louco, aquela cena é demais. É que tu tá ligado que pelo Senhor dos Anéis, são, a ponta falha na hora dos anéis lá são justamente os anões e os homens. Claro, os homens se corrompem muito fácil e os anões são muito gananciosos. O Peter Jackson, como fã, ele é fã, né, toda a obra do Tolkien, ele tem as suas preferências. E é mais do que claro, depois do 6º filme, do que na real ele gosta mesmo de um elfo loirinho voador, né? Ele não gosta de anão, ele não gosta dos anões. Tanto é que só nesse filme cara. que ele foi valorizar os Eu anões. acho que é uma escolha dele. Eu lembro que quando eu li a primeira vez Senhor dos Anéis, o que me chamou a atenção é que todo mundo pagava o maior pau pros elfos, né, cara? Mas, o inclusive, Sam, por exemplo, ele tinha uma... Quando ele viu a primeira vez os elfos, ele teve quase um orgasmo ali do lado do Frodo, né? Não, tá louco, Os elfos são seres iluminados e etc. É o primeiro filme que a gente viu um exército de anão, cara. Os anões, um exército de anão na porrada. Não, claro, porque essa é a história deles. Tinha que ter um filme exclusivo do Dain Pé de Ferro. Tinha que ter um filme só dele. Eu nunca imaginei que eu ia ver um anão montado num porco. E tocando porrada, né? Porra, e dando-lhe porrada, tá louco. Inclusive tem uma cena que os elfos pulam por cima deles que eu não gostei daquilo ali, né? Mas tudo bem. Porque o Gimli no Senhor dos Anéis, ele teve um destaque interessante, cara. Mas era só ele, né? Assim, e era meio que alívio cômico ele, né? Não, era só ele, até porque os anões foram dizimados. Não, claro. Né? Não, isso faz sentido, claro. Também. Mas é exatamente o que a Jack falou. O Gimli ele tinha um pouco de alívio, era um pouco alívio cômico também. Ele e o Legolas ali, tipo, a cena dos dois tu ia rir. O Legolas tripudiava em cima dele, jogava ele pra cima, sei lá, quando tinha que pular lá, não conte pro elfo, lembra que ele... Sim, mas tu te lembra quando o Balrog aparece no livro? O Remus. Tu lembra qual é a fala do Legolas? No livro... Ai, um Balrog. É uma bichona, né? ai, um Balrog. Quando aparece o pai dele, o Thranduil, parece a Cristina Aguilera montada num viado, né? Eu pensei, ele vai cantar, ele vai começar a cantar alguma coisa agora, ele vai tirar a roupa, vai, sei lá, né? Ele vai... Nossa senhora, uma Thranduil ativa. Não, o personagem é legal, mas ele é meio puxalhado, né? Cara, é meio elfo, né? Ele é um elfo, né? Tudo bem. Aí um lado meio ogro nós falando, né, cara? A relação do Sam e do Frodo é uma coisa extremamente exagerada. Claro. Aquela idolatria do Sam chega a ser irritante aquilo, cara. Né? A forma como o Sam sabe, um capacho do Frodo. É uma coisa meio gay, assim, se for ver. Total. É uma amizade que
que vai além, entendeu? É, o lance da Sociedade do Anel, né? É que às vezes também pra te transpor do livro pro vídeo, né? Pra imagem, é complicado também às vezes tu dosar, né? Como é que tu vai fazer, né? Não, e tem tanto detalhe, tanta coisa que, né, numa obra como a do Tolkien, fatalmente 50 coisas vão sair fora do tom que alguém espera, né? Isso é bem relativo, né? Porque O Senhor dos Anéis são 3 filmes de 3 livros, né? Que dá 1.300 páginas. Cara, tu consegue botar no dedo de uma mão as coisas que saíram do tom, na comparação, né? E tu pega o Hobbit, que são 3 filmes de um livro, tem muita coisa discutível, né? Como a gente tá falando aqui. Não, e eu achei incrível que, tipo, eu vi os filmes antes de ler o livro, né? E eu achei, vai ver, pra fazer 3 filmes de um livro, vai ver que o livro é muito detalhista e o cara foi fiel pra caramba. Não, o cara pulou partes, ignorou outras, criou outras, cara... Muita coisa que ele usa, especialmente no segundo filme, são referências, são apêndices, são coisas que ele buscou lá no Silmarillion, coisas dos apêndices do Senhor dos Anéis, sabe? Coisas que pouca gente conhece, assim, que ele foi enxertando. Agora, a questão também do puxar o Senhor dos Anéis, né? Porque das referências do Legolas, da cena inicial do primeiro filme da trilogia, eu penso assim, e se eles não fizessem isso? Se eles fizessem 3 filmes puramente o Hobbit, será que ele teria o mesmo, não digo impacto, mas a mesma frisson, a mesma, sabe? Seria outro filme, né? Seria uma coisa separada. É que isso aí que é uma questão de dosagem, entendeu? Primeiro foi uma questão comercial, né? Porque a ideia inicial eram 2 filmes. Uhum. Ia se chamar Uma Jornada Inesperada, o primeiro, e lá de volta outra vez o segundo filme. Aí no meio do caminho foi anunciado que seriam 3 filmes, meramente por questão comercial. Daí quando anunciaram que seriam 3 filmes, já começou a se discutir que poderia alguma coisa sabe que não estava prevista, que eles não começar a enxertar coisa que não. Então, se ele seguisse meramente, eu digo, questão de dosagem, se ele seguisse meramente só o Hobbit, aí também ia ser complicado. Se ele fosse exatamente fiel ao livro, ia ser complicado, porque como a gente falou, é um livro infanto-juvenil, né? Sim. Não, e assim, quando falaram em fazer 3 filmes, né, eu imaginava assim, ou mesmo antes de ler e tal, mas é um livro só, pra fazer 3 filmes os caras vão enxertar. Mas eu achei que eles iam pegar todo o livro e enxertar coisas dentro. Mas não, ele fez uma mistureba ali, né? Ele pegou o que ele queria, tirou o que ele não queria, o que não dava pra produzir, ou sei lá. Mas pra mim aí que tá um dos grandes trunfos do terceiro filme. Porque as referências e tudo, ele conseguiu acertar a mão nas referências, nas coisas que ele foi puxando, sabe? Uma coisa, por exemplo, nas constantes referências que tinham ao Senhor dos Anéis no primeiro e principalmente no segundo filme, que chegava a encher o saco de toda hora ele lembrava do Senhor dos Anéis, sabe? Ele puxava com uma coisa pra lembrar do Senhor dos Anéis, como a maioria, 90% das pessoas que foram ver o Hobbit já viram o Senhor dos Anéis, né? Sim. Entendeu? E chegava a exagerar nisso. E eu acho que no terceiro filme ele acertou a mão nessas referências, sabe? Ele conseguiu um equilíbrio bom entre a adaptação, entre referência, entre o que ele... de puxar as coisas. Pra mim, muito do tanto palco ele levou no final do segundo filme. Isso é uma adaptação, certo? Ele Aham. não tá transpondo, assim, não é, sei lá, não sei como é que seria o termo. De uma certa forma, ele tá recontando a história do Hobbit. Sim. E aí eu acho que ele reuniu lá com o time dele e disse, vamos interligar com o Senhor dos Anéis. Essa é a grande verdade. Eu acho que foi uma sacada muito boa, assim, porque, tipo, tu tá lá no final, aí daqui a pouco o pai lá do cara fala pro Legolas ir procurar o Aragorn, daí tu fica, ai meu Deus. Não, isso eu digo, isso aí ficou bem. Tipo, é uma sacada muito boa, uma assim. coisa tipo Star Wars, lembra? É o que o pessoal sentiu quando viu Star Wars. Os fãs mais novos que viram as últimas partes, óbvio que pra eles ir lá nas anteriores teve um outro gosto, né? Agora, é claro que isso não foi feito pro fã xiita, pro fã da antiga. Que não queria pra conquistar um novo público. Ficou muito claro isso. Tipo, acho que foi só pra fechar o ciclo, assim, né? Uma das razões até que eu acho que pode ter sido pra fazer 3 filmes é pra equiparar com o Senhor dos Anéis, né? Aí que sabe, tá, não ser precisava. uma coisa grandiosa, de uma grande aventura. Não precisa, não tô defendendo, eu tô só dizendo que sabe que É questionável, mas também não chega a ser uma heresia. Não, aí que tá. É que hoje tudo é trilogia, né? Tu tem tem um livro e tem que ser trilogia. Não, até isso aí que tu falou, de ele tentar... Pra mim isso aí foi um erro.
Dele tentar equiparar. Tu não tem como tu tentar dar a mesma profundidade pro Senhor dos Anéis e pro Hobbit. Não Até tem. porque o Tolkien não deu, né? Claro, é isso que eu tô falando. Não tem como, entendeu? Não tem como. O Senhor dos Anéis é um livro imensamente mais profundo, mais detalhado. Não, sabe? O Hobbit é um livrinho muito bom, mas é um livrinho infanto-juvenil de 300 páginas. É uma aventurinha. E isso que tu falou, ele tentou fazer isso. Ele tentou equiparar as duas histórias. Inclusive, na própria Batalha dos Cinco Exércitos, aqui nas cenas de porrada que eu achei fantásticas, sabe? É muito bom. As cenas de luta são incríveis, cara. São, sabe? Eu achei de explodir cabeça, assim mesmo. Muito bom mesmo. Mas a própria, tu comparar a Batalha dos Cinco Exércitos no livro, ela é menos épica do que é mostrado no filme. Claro. Ela não é uma coisa tão épica assim. E aí talvez também, na época, o Tolkien pensou, eu tenho uma limitação pra escrever aqui, eu também não vou desenvolver muito isso. Exato. Ele não tinha ideia do que ia se tornar, né? Nesse aspecto, a tarefa do Peter Jackson é mais complicada. Até por já ter feito o Senhor dos Anéis e tal. Então, tu não esperava menos dele, né, cara? Sim. Verdade. Não, isso é verdade. Ele tinha uma grande expectativa pra corresponder, né? Entendeu? Se ele tivesse feito menos, ele também seria criticado. É aquilo. Eu não acho. Acho que se fosse os dois filmes previstos inicialmente, seria. O saldo da trilogia seria ainda melhor. E veja bem, eu não tô dizendo que o saldo é ruim. Eu gostei muito do saldo final. Mas justamente por tu tá falando isso é que eu tô pensando agora. Quando tu vê o tamanho dos 3 filmes, eu não consigo imaginar ele em 2. Não, mas dá pra imaginar. Mas é muita coisa pra suprimir. Não, acho que não. Não é. Ele... Cara, olha aqui, Fábio. Deixa eu te falar aqui, ó. O primeiro filme, Fábio, ele tem 170 minutos, certo? O segundo filme tem 161 minutos. E o terceiro filme tem 144 minutos. Tu concorda que, do jeito que a coisa foi, eu acho que foi o contrário. Eu acho que ele queria realmente fazer em 2 filmes, só que quando eles viram, o cara disse, não vai dar. Eu não acho que ele tenha forçado pra ficar, não. Eu acho que ele viu, cara, a gente tem muita coisa, muito material. Não vai dar pra fazer não isso. Tem, porque, mas ele tem muito material, mas ele enlouqueceu muito, né? Exatamente. Mas é isso que eu acho que, assim, Santiago, tem muito material, mas ele não usou todo o material que tem. Se ele tira, por exemplo, o que ele inventou da elfa e do romance com o anão e não sei o que e tal, tu tira meia hora daquele filme ali. Mas não é. Se tu juntar todas as cenas dos dois, não dá tudo isso, cara. Com certeza. Ok, mas vamos lá. Se a gente... Não, o que eu quero dizer assim, ó, tu tem que eliminar no mínimo assim, ó, pra dar certo essa conta, tu tem que eliminar tu tem que pegar o menor dos filmes e eliminar ele inteiro, que é 144 minutos. Eu tô pegando o menor dos filmes. Aí é que tá. Não, cara, não. É que eu que acho tá. que o segundo filme poderia ser todo eliminado. Sabe, aí que tá. Foi feito em 3 filmes. Aí é claro que tu não vai conseguir botar 7 horas de Senhor dos Anéis, de Hobbit, em 5 horas. Mas porque foi roteirizado pra 3 filmes. Entendeu? Aí que tá, não foi. Foi pra 2, aí que não tá o problema. Roteirizado. Eu acho que eles se deram conta no meio do caminho que não ia dar. Com esse material, 2 filmes não daria mesmo. Esse era o problema, era pra 2. Aí eles tinham material pra 2 e resolveram por questão comercial que seriam 3 no meio do caminho. Não podia, entendeu? Esse que foi o problema. Não, mas eles... e também tem outra coisa, cara. Eu acho que o cronograma mudou até pelo fato de que o Guilherme Del Toro pulou fora. Eu acho que todo o tempo foi ficando escasso. Daqui a pouco ele teve que assumir pra ser o diretor. E aí, olha, a gente tem esse tal de deadline. Você sabe como é que são essas coisas, né, cara? Tá, mas mudou pra 3 filmes depois do roteiro? Claro. Não, no segundo. Chegou no segundo, tem que ser 3. Foi depois. Sabe, eles realmente viram que não ia dar pra fazer. Tá, e aí eles também, óbvio que eles tinham a decisão de não colocar algumas coisas, mas o cara diz, olha, isso aqui tá muito bom, por exemplo, tu fala em eliminar o segundo filme, pra mim a melhor parte é toda aquela dinâmica com o Smaug. Pra mim aquele é perfeito. Do segundo filme? Do segundo filme. Ah, não, cara, eu não. Sabe, eu não tiraria nada daquilo ali. Pra mim, aquilo ali teve muito. Pra mim, aquilo ali, o grande problema do segundo filme tá ali, cara. Aquele final. I am not alone. Outra cena que é incrível, sabe, eu achei pra mim a melhor cena do filme. Aquela porradaria em Dol Guldur, da Galadriel e o Saruman lutando contra os espectros. Puta que pariu. Aquilo é demais. Cena do cara. Nossa, aquela cena ali. Eu não gostei da Galadriel tendo o chilique lá. Tu tá louco, eu achei demais, cara. É que eu já não gostei no primeiro, mas é uma questão pessoal, eu não gostei no Senhor dos Anéis e achei, não precisava ser daquele jeito, sabe, parece uma coisa meio... eu achei demais, ela com aquela cara de exorcista, foda. Assim, a gente nunca tinha visto ela sair na porrada, né, cara. Ela é sempre assim, ela era aquela divindade da floresta de Lórien, né, a senhora, né, que quase ela flutua, aquela coisa divina, né.
Mas ela nunca teve uma ação de porrada, assim, né? Ela expulsando o Necromancer ali, tá louco. Como é que ela fala pra ele, pô? Não é volte pra onde você veio. Ela fala... ela fala uma... Eu esqueci como é que é a frase que ela fala pra ele. Ela fala, volta pra tuas negras, Sauron. Vai lá e de volta outra vez. Mais ou menos isso. Tá louco, aquela cena é fantástica, cara. É fantástica. E o Saruman saindo na porrada também, com os espectros, cara. É demais. Porra, até aquela ali é um formato dos espectros que a gente não tinha visto ainda, né? É verdade. Aquela forma deles ali, eles não aparecem daquele jeito no Senhor dos Anéis. É interessante isso. É fantástico, e o Sauron não, aparece um pouco da forma física dele, mas na real não é só a forma meio espiritual. É uma moldura física, mas é a forma espiritual. Não é a forma física. Não fica claro, não é a forma física, ele não tem uma forma física. Isso. É um espectro, é um espectro. Não, claro, mas é que aparece um formato do corpo deles. Isso, aquela forma do carro. Porque eles não podiam já apelar pro olho, isso fica no final, né? Quando a Galadriel tem o xilique ali, fica só o olho daí, né? Porque isso aí é uma coisa que, graças a Deus, não aconteceu, né? Porque foi uma coisa que se especulou que poderia aparecer o Sauron na forma física. Aí é pra mandar o torcedor pra casa, né? Mas aí tu viu, ele é um fã, ele teve cuidados, né, Não, cara? Claro, porque daí... Eu acho que quando tu bota na balança, quando tu vê os prós e contras, tem muita coisa que eu não faria, tem muita coisa que o Remus não faria, tem muita coisa que o Fábio e a Jaque não fariam, mas no geral tu dá aquela liberdade pro cara que queira ou não queira, é o cara que tá adaptando, né? Sim. Não deixa de ter um pouco da visão dele dessa história. E também tem um detalhe, né? A gente tá questionando algumas coisas aqui, não pode esquecer que o roteiro dessa vez ficou com o Guilherme Del Toro, que é um outro tipo de criador. Na primeira vez, embora fosse todo mundo time do Jackson, ele era meio que um supervisor, né? Dessa vez não, era pra ter uma outra visão criativa. Tá, mas então, pelo que eu entendi, quando gravaram o primeiro, só tinha o roteiro do primeiro, né? Porque não é possível que o cara tenha feito 2 roteiros e um ficou 3 vezes maior que o outro, e eles achavam que ia dar 2 filmes, né? Eles voltaram pra filmar o terceiro. O segundo. Entendeu? Não sei em que ponto se decidiu que não vai dar pra fazer em 2, vamos fazer em 3, eu não... Tanto que os 2 foram sequenciais, né? 2009, daqui a pouco 12 e 13. Daqui a pouco essas cenas iam ser todas pra versão estendida, e alguém disse, puxa pro filme. Vai vir muita coisa também na versões estendidas, né, desse. Esse eu quero só ver, porque já foi contado tudo, na verdade, né, cara? Não tem nada que tu pense, isso aqui precisa de explicação, porque já foi tudo explicado, né? Talvez eles alonguem algumas cenas, mostrem, sei lá, né? Talvez a partir da morte do Smaug eles tenham mais coisas, né? Da luta ali do Bard contra ele, né? Na comparação livro-filme, que ele enfatiza tanto no terceiro filme agora da doença do ouro, né? Que o Thorin tá doente, tá enlouquecido que ele tá sem a pedra Arken e tá maluco, tá doente pela montanha, deixou ele... Eu não sei, no livro não é tão forte assim, né? Não, no livro não é tão forte, que é muito claro que os anões são gananciosos. Então é óbvio que ele não ia devolver as coisas. Ele ia dizer, meu, e foda-se, é uma febre do ouro. Por que ele faz na febre do ouro? Porque ele não quer acabar com o caráter. Olha só, ele não é um cara ruim, mas a febre do ouro fez mal pra ele. Porque no livro deixa muito claro, eu me lembro que quando eu li, assim, quando o Bilbo pega a pedra pra ele, e ele vai lá e entrega pro Bard, né? Aquilo ficou muito bom. Bom, essa cena eu achei muito legal também. Muito legal. Mas isso aí que tu falou dos anões serem gananciosos é outra coisa que ele tentou aliviar, né? Nos 3 filmes. Isso talvez seja um erro. É um erro? Tu já tinha dito que é um erro. Claro, mas é que ele tentou aliviar, deixar os anões mais com cara de bonzinho, né? Que, na verdade, eles querem voltar pra casa. Querem voltar pra casa do caralho, eles querem pegar o tesouro, né? Porque veja bem, tu pega os hobbits, por exemplo. Os hobbits, eles são, como é que a gente pode chamar? São quase uns hippies, né, cara? Bonachões. Eles curtem comer, eles comem viver, sabe? Eles são meio que fechados no mundinho deles ali e tal. Isso é uma característica deles. Não tem por que mudar isso aí. E justamente, talvez por esse jeito dos hobbits, o anel demorou a conquistar o Bilbo depois.
Frodo. Sim, é verdade. Isso aí Eles são menos falíveis pra essas isso coisas. ele fala bem da força interior dos hobbits. Mas aí falando ainda do Thorin, eu achei sensato, embora seja, não teria como ser igual no livro, porque no livro não explica exatamente como é que ele morre, né? Só diz que é em batalha, né? Mas não dá detalhes, né? A cena a batalha do Thorin com Azog no gelo, eu achei fantástica, cara. Muito legal. Muito boa. Bom, cara. Muito As cenas boa. de luta quase todas, assim, essa também eu achei demais aquela cena. Não, é sensacional, mas tu sabe que ele... Aí é uma coisa que não surpreende o cara. Tu sabe que ele vai acordar dali, sabe? Aham. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, eu não sei se vocês Só são assim, desacordar, tu fala dele sair debaixo do gelo? mas... tu sabe que ele vai acordar do gelo ali, entende? Aham. Ficou óbvio que ele não tinha morrido ainda, e aí tu sabe que ele vai sair dali, tu sabe que vai ter que ter uma outra questão aí. Mesmo assim, eu achei fantástica aquela cena, cara. Tá, não explica como é que ele teve força pra sair debaixo do gelo. Ah, mas se encaixou em todo o contexto. Não, achei que foi bom, ficou muito bom, funcionou muito, sabe? É isso que eu digo, esse terceiro filme ele é quase todo muito convincente pra mim. Eu concordo, realmente. É que tu acredita em qualquer coisa, né, cara? Ah, mas porra, a gente tá falando de anões atirando e elfos atirando em gigantes com arco e flecha, né, cara? Uma história que eu escutei do Legolas, tá? Que pessoas que não conhecem muito a história, o universo do Tolkien e tudo, então naquela cena que o Legolas sai escalando os tijolinhos no ar, né? Que ali ele foi mais Legolas, mais elfo do que nunca ali. Aquela cena é Mario demais. Bros, né? Não, é Mario Indiana Bros, Jones. exatamente. Mas teve pessoas que falaram, quando viram aquela cena assim, ó. Ai, mas é bem capaz, sabe? Ai, não acredito nisso. Olha, eu sei, filho, tu tá numa história de fantasia e o cara é um elfo. Os elfos são eles são leves, eles são muito leves. Então é crível que o Legolas faça aquilo. Só ele poderia fazer. Obviamente. E ele faz. Então, pô, eu achei sensacional aquilo, sabe? Não, ficou bom. Cara, não tem coisa pior que quem não gosta de filme de fantasia acha de filme Claro, de fantasia. fica questionando. Exato. Não dá nem pra comentar, né? É. Não dá nem pra comentar. Exatamente. Se tu me botar pra ver um Velozes e Furiosos, eu vou achar uma bosta também. Eu vou ficar rabugento falando merda, porque não é o tipo de filme que eu gosto. E falando em elfos e em anões, não temos como não falar do romance entre o pseudo-anão, Kili, e a elfa Tauriel. É que aí eu concordo com o que o Rafa já comentou offline, de que, cara, eu adoro Lost, adoro a Elizabeth Lilly, mas não. Não, mas esse problema vem desde o primeiro filme, né? Não foi uma exclusividade do segundo. Inclusive tem no terceiro também. Simplesmente não precisava. Não se explica, não se justifica em momento nenhum do filme. Pra começar, a existência da elfa se explicava, porque não tem nenhum personagem feminino. Cara, continua não tendo. Mas acho que não é esse o problema. A Tauriel, só ela é uma personagem legal. Eu achei ela uma personagem bacana, mesmo ela tendo sido inventada. Pra mim, o grande problema é o romance. O romance com o anão não deu, sabe? Não funcionou, cara. Não funcionou. Não faz sentido, né? sabe? Porém, teve um final legal, entendeu? Tipo assim, fechou ali o ciclinho deles, o cara morreu, ok, entendeu? Não ficou aquela... graças a Deus não teve casamento, né? Que esse era o maior medo que ia ter um casamento entre o anão e a elfa, né? Eu concordo. Ou um final feliz, contigo. E outra coisa também, o fato, se tu excluir essa questão do romance com o anão, eu não acho que ela seja ruim na história. Porque, na verdade, o alvo do amor dela, o Legolas gosta dela. E ele é uma forma dele confrontar o pai dele, né? Ele tentou criar um romance por uma necessidade. Ser um filme de Hollywood, tem que ter romance. Meio que desrespeita a história, sabe? Porque um romance de um anão com uma elfa, a gente sabe o quanto que isso é improvável. Um anão ter um relacionamento com uma elfa. Daí depois lá que ela fala que aí quando ela quer voltar lá, que ela fala aí os caras falam que ela foi banida, né? Sabe? Porque que ela se envolveu com um anão, mas ela nem chegou a se envolver direito com um anão a ponto de ela ser banida, sabe? Fica meio esquisito, meio no ar, não combina, sabe? A menos não tiveram um casamento, não tiveram filhos, aí tudo bem. Tu imagina o que é ser um filho de um anão com uma elfa? Puta merda. My God! Um hobbit? Seria um Ok. hobbit. Mas enfim, né, cara? Não funcionou. I'll go. Don't be ridiculous. Um balanço da trilogia. Valeu a pena. Valeu, claro que valeu. Absolutamente sim, total. Com certeza. E ainda mais a gente sabendo das dificuldades que seria essa adaptação, né? Até porque a expectativa que já se tinha graças ao sucesso do Senhor dos Anéis. Sim. Exatamente. Na primeira vez ele, sabe, ele podia fracassar ou não, porque tipo, não agora,
Óbvio que depois que o Senhor dos Anéis foi feito, se criou uma exigência. Ele sabia que teria a comparação seria inevitável, né? Tanto é que ele não queria dirigir, né? Pra mim foi muito bom, cara. Eu gostei, entendeu? Meu filho gostou, que é uma nova geração que tá vendo, não é só uma geração de quem leu os livros quando não existiam os filmes. Não, e eu acho até que, assim, o clima, a fotografia da trilogia foi a mesma ou muito próxima do Senhor dos Anéis. Com outra direção, eu não sei se seria isso, sabe? Eu não sei, cara. Eu gostaria de ter visto com o Guilherme Del Toro, cara. Eu também. Sabe, eu gostaria de ver. Até pra evitar algumas coisas que a gente tá criticando hoje. Pode ser que a gente iria criticar mais. Por exemplo, cara, a gente vai ter um... Tu quer ver uma coisa? O George Lucas, ele não dirigiu todos os filmes do Guerra das Estrelas, né? E a gente gosta pra caralho. Verdade. Mas ele tá ali, é óbvio que o Peter Jackson tá ali naquele... Mas é que assim, ainda assim, eles fazem parte do mesmo universo visual, assim. E eu acho que trocando a direção poderia ser diferente. Eu podia ser meio... Mais ou menos com a trilogia antiga e a trilogia nova do Senhor dos Anéis. Mas na verdade, o roteiro do Hobbit é dele também, cara. Então... Mas é que eu não tô falando do roteiro. Não, sim, mas eu digo, as ideias dele estão ali, entendeu? Sim, mas é o diretor que define o estilo das coisas, entendeu? É só tu ver nos Batman dos anos 90, por exemplo. Cada Batman é um filme diferente porque o diretor era outro. Não tem unidade. Mesmo que o roteirista seja o mesmo, não sei, nunca pesquisei isso. Mas aí é muito do diretor. Hello, Mr. Bilbo! Eu achei o final muito bom, sabe? Eu achei aquele final, assim, ó, emocionante demais, sabe? Porque remeteu na hora pra ver o Senhor dos Anéis, né? Na hora, deu vontade de começar a ver o Senhor dos Anéis ali no segundo seguinte ao final do filme. Eu achei que ele encaixou muito bem aquele negócio de ele emendar exatamente minutos antes de começar o Senhor dos Anéis, o Bilbo dentro de casa de novo, já mais velho, né? Nossa, eu achei demais aquele final, cara. Foi fantástico. Eu achei aquele final assim, porque... foi a despedida da Terra-média aquilo ali, né? Porque a gente não vai mais ver a Terra-média no cinema. Muito difícil que a gente veja, né? Então eu acho que foi o final, assim, perfeito, sabe? Perfeito. Porque a gente pode até entrar na discussão se algum dia a gente vai ver alguma coisa do Silmarillion. A primeira coisa que teria que acontecer é só depois que o Christopher Tolkien morrer. Porque ele já falou que não vende os direitos do Silmarillion e acabou. Não vende. Começar por aí. E aí, segundo passo, seria uma aventura, seria um desafio, assim. Eu acho que, como tu falou, né, Santiago? Eu acho que combinaria mais o Silmarillion num seriado que num filme, né? Não, eu tava lendo um negócio sobre Game of Thrones e o George Martin falou sobre isso, né? Ele tava dizendo o seguinte, que um dos livros dele é maior que os três livros do Senhor dos Anéis, juntando os 3 livros. Então, quando ele disse que recebeu várias propostas de fazer filmes, e não tinha como fazer filmes. Então, inclusive, os produtores também tiveram a mesma ideia. Não, se a gente vai contar, a gente tem que precisar de, no mínimo, sei lá, 10 episódios por temporada para poder contar a história realmente e não perder nada. No caso do Silmarillion vai ser isso, cara, porque eu até botei esses dias um resumo ali e tal. Cara, é o início de tudo, é o Antigo Testamento da Terra-média, né? Exatamente. Tem um Sauron totalmente diferente, não é um Sauron demoníaco que tem ali. Enfim, realmente. E aí eu não sei se, tirando os fãs, eu não sei se também seria uma coisa muito rentável. Pois é, né? Porque... aí entra naquela nossa discussão sobre Constantine, por exemplo. Porque é muita loucura, né? Porque a gente não pode ser ingênuo, né, cara? Só os fãs não sustentam algumas coisas, né, cara? Sim. Não tem como. Claro que eu adoraria ver, mas acho difícil. E no Silmarillion, tem algum dos personagens do Hobbit ou do Senhor dos Anéis? Sauron e os elfos, né? Porque os elfos é o povo antigo, né? O povo mais... É que... Agora, o resto não, porque ele é, como ele disse, é o velho testamento. É o que eles chamam, aquilo que eles chamam do Senhor dos Anéis, que ele fala no livro ali, que ele conta as histórias da Terceira Era, que ele cita. O Silmarillion é a Primeira Era. E essas eras no universo do Tolkien equivalem a centenas e centenas de anos. Entendeu? Muito tempo. Não, porque eu acho que isso também seria um problema de uma adaptação que teria pouquíssimas referências, né? Assim, teria referências porque é o mesmo universo, mas no Hobbit, que teria mais referências, o cara ainda encheu de referências. Não teria porque é o começo de tudo, né? Sim, mas aí eu acho que... Ele não teria pra onde voltar. Não, e eu sinceramente acho que o Peter Jackson vai dizer chega. Não. Sim, eu também acho. Não, mas não tem como, porque o velho não vai vender. Essa é a grande verdade. Ele também não vai vender, porque, enfim... a relação não foi muito boa pra ele, na verdade, né? Ele processou ele lá. A família odiou as adaptações, né?
Aí eu Sério? também, né, cara? Pô, o Senhor dos Anéis eu não queria dizer, né, cara? A única coisa que não foi colocada no Senhor dos Anéis é totalmente desnecessário, que é o Bombadil. É verdade. Não é desnecessário, entendeu? Mas, o velho, mas quem é que tem os direitos depois? Adão Guerra, não quero ser urubu aqui, mas o velho Mas tem 90 anos. Não, a média de 100 anos é domínio público. Não, 100 anos se o cara não tá vendendo os direitos. Não importa. Qualquer obra depois de 100 anos é domínio público. Verdade. Ah tá, mas ainda vai levar 30, né? Sim, exatamente, já. Quando é que eles... Só sei que não interessa. Quando é que eles 100 anos é fizeram o domínio público. O Silmarillion, aliás, é bem depois, né? Foi a última. Foi o filho ele não dele que terminou terminou, o Silmarillion, foi o Christopher que ajudou a terminar. O Silmarillion é de 77, cara. Ou seja, não vai virar domínio público na nossa era. Eu vou ter 99 anos fazendo isso. Então você que tá escutando no futuro, Achar que me assustou agora. Ó, nós aqui estamos falando numa época que ainda usamos botões. Eu tenho um livro aqui na prateleira, né? Eu comecei a ler 3 vezes e não continuei. Eu vou onde eu sou, eu vou tentar de novo. Não, aqui diz aqui, ó. Reino Unido é vida mais 70 anos. Tá, então vai a 2030. Então são 70 anos depois. Se o Silmarillion é de 77, significa que o Tolkien morreu ali em que? 76, 75? Então põe 60 anos aí, dá 38. Lá para 2040 sai o filme. Não, nem vai sair porque ninguém vai querer filmar. Quer dizer, não vai querer, a gente não sabe, né? Quem sabe, né? Se até lá a gente não. Um de nós. Volta de novo, né? Game of Thrones não era muito fácil de publicar e até que os caras vieram e disseram: a gente vai pra HBO, vamos filmar isso aí, cara. E o George Martin falou que ele na cabeça dele era impossível. Ninguém nunca ia querer filmar. Até porque seria difícil conseguir o financiamento necessário. É caro pra fazer, o que seria também o caso do Silmarillion, né? E tu tem que ter alguém que bote o dinheiro. Não, mas é que isso que tu falou, o Silmarillion num filme, não sei, ele funcionaria numa série, num filme eu não consigo imaginar. Mas uma série daí não, pode ser uma série tipo Game of Thrones, assim. Uma minissérie, sabe? Porque ele tem conteúdo pra isso. E óbvio que não agora também, né? Tu vê, o último Senhor dos Anéis saiu em 2000 Acho que é 2003 ou 2004. É isso? O último Hobbit foi em 2012, né? Então a gente tem que torcer pra estar vivo e senil, se caso sair. Aí já aumenta. Ô, Jaque, podcast programa 4617. É sobre o Hobbit. Não é seu burro. Inclusive, como disse como é que é o nome dele? Episódio que acabou de falar. 1500. Qual é mesmo episódio? Pessoal, hoje a gente tá de luto porque esse programa o Santiago fartou enquanto a gente grava. Ainda bem que a gente tava ouvindo, mas não deu tempo de chamar por dois. E outra coisa, o Remus que não veio defender os anões agora que ele comprou um action. Não, eu sempre defendi os anões. Sai pra lá. Meu filme preferido, Branca de Neve e Sete Anões. Ele sempre defendeu os anões. Through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. Under cloud, beneath the stars, over snow on winter's morn, I turn at last to paths that lead home. And oh, where the road then takes me, I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. And that's all, folks.